Há uma forte possibilidade de me enganar nos primeiros segundos, dado que é o primeiro episódio. Noto sempre uma aflição acrescida a quando a inauguração seja do que for. Pode ser de um prato novo, de um podcast da vida, um capítulo da vida. Esquecendo isso, vamos formalizar o começo. Não há forma de começar seja o que for. E até esta fraseologia já foi usada por mim vezes sem conta, quer na vida, quer no podcast. E supondo que há um espaço de permeio onde somos um bicho híbrido, a meio palmo do microfone, não. A distância considerável, mas ainda assim somos ouvidos lá ao longe. Somos vigiados nesta sociedade em que prescruta todos os passos. Seja à nossa frente, seja no alto, com um drone, e tudo é um Médio Oriente à espera de ser bombardeado. Que forma estranha de começar um projeto. Complexo Diderot, eu chamo-me Roberto Gamito, autor de vários podcasts, todos sem sucesso, coisa que me agrada, pois dá-me alguma coerência, coisa que não abunda na vida, nem na sociedade, nem no mundo, nem na história dos homens. O que também me encanita, quer dizer que sou um gajo que não faço parte em lado nenhum, quer no meu século, quer noutros, e por isso não vejo razão nenhuma para construir a máquina do tempo. Eu que tinha todas as peças, já fui à sucata, encomendei, arranjo-me para aí umas merdas, ele, quê? Para construir uma máquina do tempo? Não, para construir uma torradeira hipersónica. Ao contrário daquelas que há na pastelaria, se formos logo de manhã, já me aconteceu. Não sei se é uma forma de começar este projeto. Já me aconteceu ir à pastelaria logo de manhã, pois há menos barulho e volta e meia é a única altura onde a música não entope o estabelecimento. Acorda às 7 da manhã para não ouvir música. Há pessoas no hospício com frases mais razoáveis que a minha. Acorde às 6 e tal da manhã para chegar às 7 num sítio porque sei que das 7 às 8 no fim de semana, em princípio, não está ninguém, não estando ninguém, o gajo não liga a música, logo tenho uma hora só para mim em que posso conviver com os meus pensamentos. Alguém que acorda cedo para conviver com os seus pensamentos enquanto come torradas e bebe um galão. Pronto, sou uma figura de um filme de autor. Fotografem-me, filmem-me e ganhem prémios, se quiserem, se for a vossa vontade. E aproveito essa hora para me cultivar e até para alfabetizar o meu desnorte. Sendo que nunca chega a lado nenhum e daí a prova deste podcast. Complexo Diderot é uma expressão, como qualquer outra? Não. Se fosse como qualquer outra, acabaria despenhado naquela ideia, sempre foi assim. Nem sempre foi assim, já foi de outra maneira e o homem prova-o. Se fosse sempre foi assim, a escola podia ser reduzida a um dia. Tirávamos a primária, a licenciatura, o doutoramento, tudo num dia. O professor chegava ao pé de nós, isto é só para dizer que sempre foi assim. E a história do homem? Sempre foi assim. Podíamos dar uma facada em alguém, estou a morrer, cala-te, sempre foi assim. A nível de dialeto era melhor, para os papagaios e para os homens, tinham de aprender uma única frase, sempre foi assim. Quando tiram a mama e a pila e o caralho e o foda-se do papagaio, tiram-lhe tudo. Não humanizes o bicho, isso é errado. Como não humanizar um papagaio que se expressa nestes termos? Mamas, mamas, foda-se, foda-se. Não consegue construir uma frase. E dizem-me que isso é um argumento poderoso. Ele não é humano porque não consegue construir um argumento, só está a repetir. Está bem, mas e o que é um podcaster contemporâneo? Já fiz apologia agora recentemente, é um reforço. Sou mais apologista do papagaio do que sou do podcaster contemporâneo. Ao menos já ali qualquer coisa eu divirto-me. Em princípio, quando ouço um homem dizer mamas e conas, ok, és dos meus, mas, não me espicaça. Agora se eu ouço um papagaio dizer mamas, somos bros, amigo. Queres ir para a noite? Queres ir comigo? Esta noite vamos comer alpista aí num sítio como deve ser e ainda te afagam as penas. Até siriça, como as catatuas fazem. Põem ali a popa e todo o pássaro é popa. Complexo Diderot. Um pouco a reboque de algumas ideias que na psicologia, na psicanálise, é um complexo de qualquer coisa. E o complexo de Diderot é um termo forjado, acho eu, por mim, a não ser que, pronto, há sempre mais doenças e há sempre um gajo. Vamos dar um nome a isso. Complexo de Diderot, qual é a ideia? Este é um episódio introdutório em que tento explicar isto da forma mais tapafúrdia possível, como é meu apanágio. O Diderot é um tipo muito importante a vários níveis. Tem um livro, por exemplo, Jacques, o Fatalista, muito importante a nível da história do humor. É um amigo das enciclopédias. E é por aí que eu quero ir. Filósofo, em parte, é escritor, é humorista, mas isso casa-se tudo na vertente da enciclopédia. Esta vertigem de tentar colecionar tudo. Padeço de alguma forma disto, ainda que a distâncias bem calculadas, até porque os tempos são outros e quando não havia nada para fazer um gajo juntava cromos. Isso também me une ao Diderot. Eu tinha assim um afã por colecionar coisas. Se calhar o que sobreviveu disso
até hoje é a cena de colecionar livros, se bem que é um colecionar com vista a ler. Apesar de ter alguns livros que ainda não li, alguns, que é como quem diz, mas não sou aquele gajo que tem milhares de livros e depois leu 2 ou 3. Leu um da Margarida Rebelo Pinto que está atrás dos outros para fazer figura. Há muitos livros que não li, mas a maior parte li. Não é motivo de orgulho ou não, é a questão monetária, também de espaço. Tenho mesmo muito livro, já perdi a conta aos livros que tenho. Há sempre a possibilidade de ler outro livro. Vemos uma conversa, se nós formos guiados, se nos passearmos em terrenos férteis, ocasionalmente ouvimos um gajo, este livro, não sei o quê, dizes 3 ou 4 frases bem montadas sobre esse livro, não tenho outra escolha, é como se me apontassem uma pistola aos colhões. Tenho de o comprar. Não é cá lenga-lengas, não é cá influencers que nunca leram, mas quando há uma promoção da UC, aparecem com uma pilha de livros. E isso nota-se no discurso. Se tu lesses esses livros que promoves, o teu discurso, por muito tamanhoso que sejam os livros, terias rapinado qualquer coisa para a tua língua. E isso não é nada. Ou então, como alguns humoristas, diante de um livro como o Bartleby ou como a Ilíada, conseguem dizer que é fantástico. Leste um livro desses, aquilo que sai da leitura é isto, e que lê-se bem. Se o teu comentário a um livro desses leu-se bem, não leste nada, lê-se mal. Estás a ler muito a mal, amigo. Uma postura que não é condizente com os tempos, mas é verdadeira. Se diante de um livro pequenito, do Melville, o Bartleby, é o Nuno Marco, não há cá grandes feitiçarias, vamos também pôr a cabeça no cepo. Diante desse livro, diz-nos muito, expõe aqui uma cena, um mal-estar em relação ao trabalho e lê-se bem. Não leste nada. Esta ânsia de comentar da forma mais balofa possível. O livro devia ser capaz de deixar qualquer coisa, uma sementinha nessa cabeçorra. E se lemos uma Ilíada e depois não conseguimos dizer bem nada, se calhar não lemos, mas vale não ler, se calhar. Margarida Rebelo Pinto, que diante daquilo que nos oferecem hoje, nem é das piores. Houve uma altura que em Portugal talvez fosse a cena mais claudicante e hoje até, se eu tivesse tempo até li um livro da Rebelo Pinto para contrastar com os exemplos mais atuais. Seria uma forma de mostrar a degradação galopante na língua. Recuando um pouco, ao lermos um livro bom, se lermos realmente o livro, ele vai nos contaminar. Contaminar da forma mais furiosa possível. Algumas ideias vão ficar em nós, varia depois pessoa para pessoa, depende do olho e de forma prática, vamos enxertar na nossa língua os vocábulos que apareceram lá. E algumas ideias, alguma fraseologia, às vezes já temos os vocábulos, acontece-me bastas vezes comigo, mas aquela forma de montar a frase, este exemplo, o Aquilino Ribeiro. O Aquilino Ribeiro, ou até se calhar o Camilo Castelo, mas talvez o Aquilino Ribeiro sinta mais isso. Uma forma, se calhar até era típica na altura, não sei, não estou aqui em condições de o afirmar, aos meus olhos, ok, dá para rearranjar estas palavras, algumas das quais conheço, outras não, outras estão aqui numa zona em que posso dar aqui algum lamiré sobre isto, são palavras que eu via serem proferidas por pessoas da terra da minha avó, no Alentejo Profundo, e que muitas vezes eram por pessoas alegadamente letradas. Essas pessoas eram escarnecidas, muitas delas eram analfabetas, e eram escarnecidas, e isso não se diz assim. Eu recordo um exemplo muito específico, a palavra quedo. Os velhos usavam em vez de dizer quieto ou coisas do género. Assim a traço grosso refere a imobilidade. Mais exemplos. Eu, se fizesse uma sessão de hipnose, a primeira coisa que fazia era transportar-me para esses tempos para me recordar de tudo o que é que aconteceu nessa altura a nível destes reparos. Aparentemente eram bem intencionados, mas o que trouxe foi uma espécie de vergonha da qual não se conseguiam separar e havia sempre estes dois idiomas ou estas duas formas de falar que eu assisti. Passei as férias grandes nesse Alentejo onde havia meia dúzia de pessoas, eram sempre as mesmas pessoas a falar, e no verão aparecia mais meia dúzia em que traziam os vícios da cidade. Durante as férias o seu passatempo era civilizar os bárbaros do monte, e falavam de determinada forma quando estavam a falar entre elas, e era uma língua rápida, olhava em parte com alguma estranheza porque não era a língua a que eu estava habituado, também era puto. Havia este contraste quando chegava essa pessoa de fora da cidade que volta e meia se intrometia com correções que podiam ser mais escancaradas ou não. Com o passar dos tempos fui-me dando conta que isto foi um enguiço do caraças, e esta vergonha que foi inculcada aos poucos. Se calhar já havia um germe. Estamos a pensar na ditadura. Uma das coisas que fez com eficácia foi pôr a vergonha lá para dentro. E apareciam essas figuras, muitas vezes, nas suas férias, o que faziam era de papo ao ar
e tentar civilizar os bárbaros. Recordo-me de ver isto sem aparato crítico, mas recordo-me de notar já esta diferença. Estas pessoas, entre elas, falavam de uma forma e quando se aproximava a pessoa da cidade, o discurso recuava, perdia viço. Tentavam adaptar-se àquilo que elas achavam correto, pois tinham ouvido e essa figura da cidade de alguma forma funcionava, por vezes, como autoridade. Havia pessoal rebelde. E isso aí também exibia, estou a ter uma reminiscência, também exibia o lado iconoclasta. Não me vens lá não sei de onde, a tentar-me domesticar a dizer como é que eu falo. E eu via aquilo como uma espécie de recusa a falar bem, ou seja o que for. Se calhar estou a fazer uma espécie de anacronismo, a tentar remendar a memória para que me sirva a narrativa. Aquilo que eu consigo dizer com alguma certeza é daquilo de me ter impactado, como se diz hoje, essa pessoa que havia, sobretudo os bêbados, aqueles gajos que perderam a mulher e o velho por si, ou melhor, esse velho da altura, até o velho foi ficando domesticado. Mas esse velho em específico, o bêbado, que já era viúvo, não papavam grupos, mas nenhum, não engoliam sapos nenhuns. Os sapos podiam fazer fila desse gajo iconoclasta do monte, e o gajo da cidade, sempre ali, com aquela lenga-lenga, não, come um sapinho, come, não, eu é que sei, eu tenho uma receita boa, e o gajo não papava nada. Só mais tarde é que me dei conta, isto é um exemplo de desobediência. E como a desobediência, mesmo em coisas que não interessam, porque depois o gajo da cidade vai para o caralho e volta no ano seguinte, ou às vezes nem volta porque vende a casa. Aquilo era uma forma dele exercer a sua suposta autoridade. No seu meio dito normal, na cidade, é apenas um merdas. Ali também o era, mas ali dava largas a esta possibilidade de oprimir o outro. E como o outro, o do Monte, já estava num contexto em que foi sempre ostracizado, não queria dizer muito, tinha medo, por um lado se calhar ele é que sabe, a maioria das pessoas eram analfabetas, mas depois havia esta figura, o bêbado, viúvo, aqueles velhos bué-da-rios, com 70 anos, mas foda-se, se fosse preciso dava uma lambada num gajo de 20, mas virava-no ao contrário, aquelas mãos que pesavam uma arroba, ao abrir faziam de sombra, com essa idade só se mantinham de pé em virtude da bebida e depois subiam para as carrinhas, a mandar a cortiça, sei lá, às vezes com 2 arrobas, aquelas placas enormes, gajos com uma força que já não é expectável naquela idade. E isso mais tarde ressignifiquei, como se diz hoje na psicologia, grandes exemplos de desobediência. Não estou para papar estas merdas. O meu avô dizia dele próprio, houve ali uma altura que trabalhava para os outros, e houve um momento de charneira na vida dele que, pá, já não estou para, pá, já não posso com estes cabrões, pá. Já não posso com estes cabrões. Mais estes movimentos. Já não posso, pá. Estou farto dessas lenga-lengas. Pá, não venhas com essas lérias que diz assim, não diz assim. Com de facto, se houvesse uma figura para mediar, bom, um mediador que não se compromete está sempre comprometido com a lógica vigente. É sempre lixado pegar por aqui. De facto, mesmo literariamente, não era verdade. O que acontece hoje? Mesmo o gajo está mais bem posicionado, e leia-se aqui bem posicionado, não é culturalmente, porque a cultura já não existe, é uma aura, não é? Como se diz hoje, é uma aura que reveste, mas de facto, fala-me aí. O gajo não sabe falar, porque antes ainda havia uma ligação entre o gajo elitista, que era uma espécie de patrono do artista. O gênio era uma luz da qual não nos podíamos esquivar. E aquilo que o gajo conseguia fazer é pá, vou-te alimentar os sonhos, de alguma forma vou beber, o meu nome vai persistir na história graças ao teu talento. Hoje não há isso. Bom, não é por aí que eu quero ir, eu quero ainda explicitar o que é isto, o complexo de Idrui, e estou-me a perder, mas pego neste episódio porque me parece que é a atmosfera que eu quero para este podcast. É uma visão que às vezes pode ser humorística, às vezes não, é olhar para um tema, demorar-me no tema, sinto que é algo que falta atualmente, seja no que for, na vida, no podcast, nós andamos a saltar de sítio em sítio, não com o sentido de chegar ao prado mais verde, mas é preguiça. Este movimento que é visto como vivaz, de facto, que exibe, se fosse lido criticamente, é a preguiça de nos demorarmos. Se nos demorássemos, era exigível que disséssemos mais onde estamos. Não temos idioma para falar disso. Eu recordo desses dias com alguma saudade, hoje com algum aparato crítico. Estas figuras que vinham da cidade para tentar redefinir a pauta do gajo do monte, percebo hoje, ou melhor, fui começando a perceber com as leituras, sobretudo de Aquilino, talvez do Torga, mas sobretudo do Aquilino, Terras do Demo, se a memória não me falha, mas há outros. Ok, estas palavras que eu só ouvia na boca destas pessoas quando eu ia às férias grandes, e daí também era puto e ia-me posicionar aqui politicamente aos 6 anos. O que eu me recordo é a estranheza da mudança de postura, porque é que de repente a pessoa que falava com uma fluência diante de um gajo que vinha da cidade começava a gaguejar no sentido do, às vezes literal o termo, mas mais na questão da ideia. Aquilo era fluido, aquilo fluía, aquilo era musical. O gajo sem saber, o gajo analfabeto sem saber, cumpria todos os requisitos do que é uma boa prosa.
soava bem, aquilo fazia sentido, aquilo era rijo. O que acontece na prosa, por exemplo, do Aquilino Ribeiro, que é um lugar comum quando se fala da prosa do Aquilino Ribeiro, ou talvez até do Torga, que eu conheço menos, aquilo cheira à terra. Realmente, há ali palavras, quando as vejo no livro, sou logo transportado para o Alentejo. Corgo, pego. A paisagem é um termo genérico que exibe a nossa incapacidade de cartografar o mundo. Qualquer fragmento do mundo tem um nome. Em virtude de ter palmilhado muito, é claro que as árvores não são árvores. A árvore é um sobreiro, é não sei o quê, é não sei o quê. É claro que o porco não é um porco. O porco é um varrasco, é um bácoro, é um javali, é etc. Não é? É tudo. O gado não é gado. O gado tem quase um nome. Não no sentido influencer do termo. O gajo do monte tornou-se Adão, nomeou as coisas não em virtude de ser obrigado por Deus de as nomear, mas por ter palmilhado tudo. Conhece cada centímetro daquilo tudo. Sabe onde é que há a água, o poço, os animais, os sítios mais verdes, os sítios mais secos. Cuidado com aquilo, olha aquele bêbado, não sei o quê. Tudo está cartografado e tudo entra no discurso. A partir do momento que entra o tipo da cidade, há um recuo. Ele reconhece, não sei se inconscientemente, uma autoridade. Nem isso é verdade, pá. Nem isso é verdade. Eu só descobri isso muito mais tarde. Nem isso é verdade. Quando o gajo do monte, o outlier, o gajo bêbado, mandava para o caralho, literalmente. É a melhor maneira de mandar para o caralho. Queria uma metáfora, está bem, às vezes divido-me. Às vezes gosto da linguagem mais seca, mais literal, se bem que depois calha sempre num jornalismo manco, aprecio a metáfora enquanto possibilidade de salto. Gosto desta ideia. No entanto, depois há redutos em que tenho de me vergar às evidências. O mandar para o caralho, dito da forma mais simples, vai para o caralho. Podemos criar metáforas. É como no sexo. O sexo é muito difícil falar de sexo. Se tornarmos o discurso demasiado sofisticado, já não estamos a falar de sexo. E é a mesma coisa mandar para o caralho alguém. Se não mandarmos para o caralho alguém desta forma, às tantas já não estamos a mandar para o caralho, às tantas estamos a fazer um poema. Que pode estar lá o mandar para o caralho nas entrelinhas, mas há momentos em que a clareza tem de ser o motor principal. E eu estou aqui em vias de ir almoçar, tenho que me apressar. Mais uma vez, reitero, pois a cada reiteração chegamos mais forte, ou desfiguramos, porque a memória também é isso, é uma reiteração obsessiva, às vezes patológica. Usa aqui o termo assim com as mãos frouxas. É um regresso, sendo que o regresso é impossível, a memória demonstra-nos isso mesmo. Outra forma de contar a Odisseia de Homero. A cada regresso percebemos que aquilo que julgámos deixar para trás já se movimentou. A cada movimento percebemos que houve um iconoclasta, que nós próprios. Nós, nas nossas costas, desfigurámos aquilo. Como se fosse outra forma de dizer, é impossível banharmos-nos no mesmo rio duas vezes. A memória é isso. É a síntese doentia entre a mudança perpétua e o eterno retorno. Ok, regressamos ao mesmo sítio. Porra, outra vez. Sim, mas a coisa está ligeiramente diferente. A cada volta percebemos que as coisas estão ligeiramente diferentes. Podemos interpretar, tentar regressar, e isto pode ser um exercício fecundo, mas este episódio regressa eu várias vezes. O Lobo Antunes, em relação ao Aquilino Ribeiro, neste particular, muitas vezes é elogiado, mas parece-me que neste quesito fica a léguas do Aquilino Ribeiro. Quando leio o Aquilino Ribeiro, consigo ser transportado para certas zonas da minha infância. Ainda que a articulação possa fugir volta e meia da articulação que eu ouvia, o Lobo Antunes, quando traz as falas do povo para o seu discurso, parece-me uma pastichada, parece-me um pastiche de alguém que vai à terrinha no momento da festa e confunde o sagrado e o profano. Naquela festa eles são sempre assim alegres. E até o Lobo Antunes criou uma ficção dele próprio que se vê como gajo esmagado, quando de facto pertencia à classe privilegiada. Ele próprio estava encandeado com uma ficção porque lhe servia. Fazia-lhe sentido pertencer aos desgraçados porque assim o seu discurso entrava melhor. Encontramos uma espécie de lubrificante. Às vezes é bom, em relações diplomáticas. Por vezes é melhor arranhar. E sempre que eu vejo essas palavras, essas expressões, regresso a essa altura. Regresso a essa altura, como eu fui estúpido, como eu fui inocente. Nessas interações estava lá tudo. As dominações, os erros, uma espécie de censor de férias que não conseguia tirar a censura de si. Ou então um censor reformado, que já não pode ser censor no verdadeiro sentido da palavra, e ao último reduto, onde a censura ainda era aceite. Mesmo a sua formulação era errada. O que o censor citadino oferecia ao gajo do monte era uma fraseologia mais manca. Primeiro tetei o erro do gajo citadino, comecei a ver a fraseologia, as palavras no Aquilino e no outro. Ok. Os gajos analfabetos, uma grande epifania da minha vida, os gajos analfabetos conseguiam falar melhor, mas muito melhor, mais vocábulos, melhores em número e em construção frásica do que o tipo que andou na universidade e que tem o discurso todo pauperado. Isso foi uma grande epifania. E à medida que o discurso se empobrece,
cada vez mais me recordo desse tempo. Tipos que foram roubando vocábulos ao mundo e não aos livros. Não sei se é uma ideia do complexo de Diderot. Fugi ao tema. O motivo do primeiro episódio era explicar o conceito e fugir ao tema. Isto é mesmo clássico da pessoa que está para aqui a falar até a voz se esganiçar. Estive a gravar um episódio longo, ainda há coisa de minutos, um Actian. Bom, complexo de Diderot. Pegando nesta ideia, talvez fantasiosa, o Diderot como um gajo com a necessidade de coligir tudo. Aquilo que estava disperso, se pensarmos desse ponto de vista, a enciclopédia é a grande constelação do homem. Juntar tudo, ainda que as ligações não sejam completamente visíveis, mas este fenómeno de pôr coisas num espaço geográfico muito próximo, de repente parece que há uma propensão para ver uma ligação nelas. Se eu numa página vejo um dado e a seguir o Diderot, se calhar há qualquer coisa que nos convida à ligação. E isso também se perdeu. E também para unir esta questão do pensamento dentro das possibilidades e humor. Diderot conseguiu juntar tudo. Gosto muito desse aspecto do Diderot. Tem pensamento, tem riso, tem este lado de enciclopédia, colecionismo. Eu também sou despertado por várias paixões, vários temas, e talvez este seja o espaço a que sirva esse propósito. Qual é o propósito? Complexo de Diderot, este conceito forjado em que estou sempre à procura de qualquer coisa a partir da qual vou tecer várias ligações. É uma espécie de enciclopédia. É um ponto. O segundo ponto, talvez temas que não são muito comuns, e se o forem, serão, espero eu, abordados com outro vigor. Sei lá, a nossa relação com os astros. É um episódio que eu já tenho escrito e não sei se é o segundo, se é o terceiro, se é o 10º, relação com os astros e como isso se modificou com o smartphone. E depois dando um exemplo. O esquema, não sei se será tudo escrito, esse por acaso está tudo escrito, mas não sei se depois tenho de ver qual é o método que me serve mais este podcast. Se é uma coisa com tópicos, o escrito é bom porque depois pode ser facilmente transladado para um formato, posso postar isso, não é? É uma das ideias que eu tenho para este podcast, mas eu não sei se serve a ideia. Eu preciso saber se serve a ideia. Algo com o qual eu me vou debater doravante. É um lado mais ensaístico do humor. Uma enciclopédia, de repente estou a falar de bandeiras, por exemplo. Mas falar de uma forma mais sistemática, não ficar pelo óbvio. Ou então não sair de lá. Mas pegando na ideia que foi formulada neste episódio, é regressar ao novo, problematizá-lo e ver que há qualquer coisa que ainda pode ser dita. E eu regresso a este episódio biográfico porque eu sinto que há qualquer coisa que é preciso ser dita sobre isto. De um gajo que está no seu habitat, é um animal pleno, língua plena, como diria o Herbert Welder, e o gajo, ao aparecer, o gajo que o censor de férias, que de facto não consegue largar o trabalho e por isso é uma figura tão contemporânea, faz com que a língua plena do gajo do monte recue até à língua plana. O sítio mais difícil para estar é a língua plena. Em vez de alfabetizar, o movimento é de tornar o analfabeto ainda mais analfabeto. O analfabeto não percebe que está alfabetizado, o mundo alfabetizou, ele recua-se sim para a noção de analfabeto do gajo que veio da cidade. Vejo isto vezes sem conta. É revestido como autoridade, nós recebemos-la e, quando sabemos, podemos estar alguns no espectro da alfabetização, podemos ser alfabetizados por livros, pela paisagem, pela vida, por medo, não sei, recuamos até um analfabetismo primitivo. Há tantas, perdemos a nossa ligação até com as nossas próprias palavras. A forma como falávamos do mundo, da comédia, tornamos-nos... Mas isto não serve? Cria essa dúvida. Felizmente, há esse contraponto do gajo bêbado, está-se a cagar para tudo. É importante também problematizar, em faltando figuras desobedientes, às vezes é o bêbado é que nos salva, o ocioso. Falta elevar o ocioso ao pedestal. Ao pedestal mental, vá. Não quero divinizá-lo, mas é recuperá-lo porque foi uma figura que ao longo da história, sobretudo ali a partir da... Como é elencado na história de loucura do Foucault, foi uma figura que começou a ser mal vista e de repente quase substituiu. Eu acho que o ocioso hoje é um novo leproso. Aquelas frases que podem ser pichadas. E estamos aí, no complexo de Diderot. Eu acho que consegui explicar. Se não conseguir explicar, hei de explicar mais à frente. Se é que é necessário. Também aconteceu isso no Actian. Posso ainda estar com meias ideias acerca do projeto. Complexo de Diderot, vou-me espalhar ao comprido por temas, enciclopédico, pendor ensaístico, humor, pensamento, rememorar, ressignificar e ir para coisas que em princípio não são faladas. Coisas que eu acho que ainda assim, apesar de ter vários sítios onde palrar, ainda me falta. E este sítio surge como um poiso, um arquivo das minhas apoquentações, das minhas paixões. Eu, enquanto Actian, que estou a ser abocanhado
por vários cães que antes amava, mas eles não conseguem ver-me enquanto seu caçador, seu amigo, ao de ser transformado em veado, sua presa. E eu gosto de ver cada cão, que são muitos, cada cão com uma bocanha é uma paixão. Eu noto quando não presto o tempo de vida a cada paixão e revezam-se. Algumas que se mantêm desde o início da infância, outras com a vida, sei lá, uma paixão que tenho, a astronomia. A astronomia, vou-me sentindo em falta com estas paixões. E quando me sinto em falta, regressa essa imagem do Actian que está a ser abocanhado pelos cães. Sou abocanhado por aquilo que me ama. Tento-me dividir. Sendo que, ao dividir-me, também a vida se esvai. É essa a imagem que eu quero para o complexo de Diderot. Estou-me a tentar esvair nas minhas paixões. O meu sangue é o bebedor das minhas paixões. E este é mais um bebedouro, complexo de Diderot, Roberto Camito, sigam-me. Periodicidade é quando me apetece. Os outros pode haver uma periodicidade, que pode ser explícita ou implícita. Este é quando me apetece. Agora sim apetece-me discorrer, criar um ensaio à volta deste tema, relações com mais tempo. Eu sinto que falta isso. Sinto que falta pensamento, falta tempo, andamos impacientes e andamos a tropeçar com a língua em slogans e não conseguimos fugir fora da órbita do lugar comum. E este é o primeiro complexo de Diderot, Roberto Camito. E façam um favor se gostaram, 5 estrelas no Spotify.